Olá pessoal do 1101 do Colégio Tiradentes, espero que estejam todos bem. E o objetivo desse vídeo é fazermos uma revisão rápida, né, para a AS, que acontecerão nessa semana, né, para a AS de Filosofia. E já que nós não teremos live, né, nessa semana, em virtude do cronograma das AS, nós vamos fazer isso na forma desse vídeo aqui, tá? Através desse vídeo, onde nós vamos rapidamente, de maneira bem sucinta, rever alguns dos pontos que serão, alguns dos conteúdos aí que serão privilegiados na AS, né, de Filosofia. E aí a AS ela traz uma programação bem introdutória, né, dos conteúdos a serem privilegiados. É mesmo a introdução à filosofia. Então, nós vamos falar aqui rapidamente hoje sobre mito e filosofia, né, as diferenças que existem e como se relacionam. A questão da arqué também, né, que é a busca pelo princípio originário de tudo, né, busca essa feita pelos filósofos pré-socráticos. A questão do ser e do devir, né, privilegiando aí dois pré-socráticos, que é o Heráclito de Éfeso e o Parmênides de Eleia. E também a questão da retórica e da dialética, onde nós vamos pontuar algumas coisas importantes sobre o Sócrates, né? Sobre o filósofo Sócrates. Então, o conteúdo da AS, ela tem esse recorte aí dentro de tudo que nós vimos, né, em filosofia até o presente momento. O volume 2, que é a questão da epistemologia, né, que é onde está Platão e Aristóteles, não será contemplado nessa AS, segundo programação, né? Então, uma outra oportunidade, a gente faz a revisão desses pontos aí, ok? Começando então pela questão do mito e filosofia, né? A filosofia, por definição, seria o amor ou a amizade pela sabedoria. Portanto, a filosofia, quando ela surge lá no século 6 a.C., né, ela já tem um compromisso com a verdade. Vamos dizer assim, compromisso pela busca de explicações racionais, né, de algo que fosse para além daquelas narrativas que se viam ali, que tinham como intuito explicar alguma situação, algum fenômeno, né? Então, a filosofia ela tenta dar e consegue, né, dar esse passo, esse salto à frente, né, dessas explicações mitológicas para explicações mais baseadas na questão da racionalidade, né? E aí, para a gente entender isso, é necessário que a gente desenhe o cenário de como era a antiguidade grega, né? E como essa antiguidade grega, né, onde a sociologia surgiu, que é o berço da filosofia, né, a Grécia Antiga, a gente tem ela ali como um locus, né, como um local, como um lugar onde será propício o pensamento racional, né, e esse salto além, né, de questões mitológicas para questões filosóficas. Nesse sentido, existe uma certa dificuldade de se traçar uma linha que separa de maneira categórica mito e filosofia, né? Então, não há um consenso entre os estudiosos, né, entre os filósofos, se mito e filosofia representam uma ruptura ou uma continuidade, né, um processo de continuidade, né? Quando a gente se baseia aí em mitos, né, gregos, como por exemplo a Epopeia, Ilíada e Odisseia, né, nós não conseguimos delimitar de maneira categórica uma fronteira entre o que é mito e o que é uma explicação racional, né, da realidade. E vários autores, vários pensadores, né, os primeiros filósofos, né, Platão, Sócrates, né, recorrem aos mitos ainda para avançar nessa explicação racional sobre a realidade. Isso demonstra então que não existe essa linha tênue, né, que separa essa linha forte que separa mito e filosofia, né? A relação é mais para continuidade do que para ruptura, né? E aí, nesse contexto então entre mito e filosofia,
nós temos também, paralelo a isso, a concepção religiosa, né? Nós sabemos que existem várias formas de conhecer a realidade, né? Os mitos, o senso comum, o conhecimento religioso, a filosofia, a ciência, né? São algumas dessas formas. Então, a questão do conhecimento religioso, nesse contexto histórico que nós estamos tratando, na Grécia Antiga, né? Século VI a.C., não fica de fora, né? E os mitos, eles surgem de uma racionalização dessa concepção religiosa. Então, se a gente for pegar ali Augusto Comte, por exemplo, né, que é um filósofo que vai teorizar essa evolução racional através de 3 estados, né, a lei dos 3 estados, estado teológico, metafísico e positivo, né, nós vemos, então, nós podemos perceber que a concepção mitológica, ela é fruto de um processo de racionalização de uma concepção religiosa, né? Então, estão ligadas, né? Estão imbricadas, mito e religião, mito e filosofia estão imbricadas, né? Muito bem, nessa tentativa de tentar racionalizar também os mitos, né? A filosofia, ela surge com um problema clássico, né? Que é a arqué. Arqué significa princípio único originário, né? Então, a questão da arqué como princípio único é a primeira discussão filosófica que se faz presente no mundo grego, né, no século VI a.C. Por quê? Esses filósofos, né, que a gente chama de pré-socráticos ou de filósofos da natureza, eles vão tentar buscar na physis, ou seja, na natureza, algum princípio único, um elemento da natureza que seria o princípio gerador de tudo que existe, né? Então, a arqué. E aí eles vão divergir em relação ao que seria essa arqué, né? O que é interessante nessa discussão não é saber quem estava certo e quem estava errado, né? Se era aquele que falava que era a água, que era o princípio originário, ou o ar, ou a água, ou o átomo. O interessante dessa discussão é essa busca racional, né, por esse princípio, sem recorrer à religião, sem recorrer aos mitos, né? Então, essa é a primeira discussão filosófica que se apresenta porque ela é uma discussão racional, né, que vai tentar, dentro da racionalidade, buscar o princípio originário de todas as coisas, né? E aí nós temos aí um autor que desponta como sendo o primeiro filósofo, né, que é Tales de Mileto, né? E Tales de Mileto, ele vai inaugurar essa nova maneira de pensar, né? Essa nova maneira racional de pensar sobre aquilo que poderia ser o princípio originário. E ele vai concluir que é a água, né? Como que ele conclui isso? Observando as cheias e as vazantes do rio Nilo, né? Ele vai entender que só existe vida onde existe água, né? Então, o Tales de Mileto, ele vai inaugurar essa discussão, né? Nós teremos outros, Heráclito de Éfeso, Parmênides de Eleia, Pitágoras de Samos, né, Demócrito de Abdera, todos eles vão falar que é um desses princípios. Outro autor que desponta também dentro dessa discussão cosmológica, né, que aí até já é a segunda parte aqui do nosso cronograma, é o Heráclito de Éfeso, né? Heráclito de Éfeso, ele vai falar o seguinte, que não é a água o princípio originário de tudo, e sim o fogo, porque o fogo é um elemento da natureza que representa a mudança, a constante mudança, né, que existe entre as coisas. Heráclito dizia o seguinte, que ninguém pode se banhar 2 vezes na água de um mesmo rio, né, porque tudo flui, tudo é devir, tudo pode vir a ser, tudo é mudança, né? E o Heráclito, então, ele conclui que o fogo é o elemento da natureza que mais representa essa mudança. Ao contrário dele, nós temos um outro também, né, o Parmênides de Eleia, que vai discordar, e ele vai falar o seguinte, que nem tudo muda, que as coisas, elas permanecem. E dentro dessa ideia de permanência, o Parmênides, ele vai falar do ser e do não ser, né? Ou seja, ele vai falar que o que é e o que é não é, né? Então, enquanto Heráclito, ele diz que o dia pode se transformar em noite, né, o Parmênides, ele vai discordar, ele vai falar, olha, dia é dia, noite é noite.
Claro é claro, escuro é escuro, né? E o Heráclito não, o Heráclito ele vai falar que as coisas elas se transformam, que elas fluem, o dia se transforma em noite, o quente se transforma em frio, né? E o Parmênides não. Por que eles vão discordar? Principalmente por conta de um posicionamento do Parmênides, né? Parmênides ele diz que a mudança ela é observada através dos sentidos, através da visão, da audição, né, e etc. E o Parmênides ele vai afirmar que os sentidos são enganosos, os sentidos nos enganam, né? Então aquilo que parece ser, muitas vezes não é, né? Então o Parmênides ele vai falar em permanência, o que é e o que não é. E o Heráclito ele vai falar em mudança. É nesse sentido então que repousa essa discussão entre o devir e a questão do ser, né, que o nosso conteúdo contemplou aí. Depois de toda essa discussão, né, dos pré-socráticos aí sobre elementos da natureza, que seriam o princípio originário, sobre a arqué, nós temos aí um período, né, que erroneamente é interpretado como de maneira pejorativa, né, que foi a questão, a atuação filosófica dos sofistas, né? Os sofistas eram uma espécie de professores, né, que vendiam o seu conhecimento. E os sofistas eles trabalhavam com a questão do convencimento, né? Os sofistas eles não eram considerados como cidadãos da polis, porque eles eram estrangeiros, não eram pessoas que faziam parte ali, né, do grupo seleto de cidadãos da polis grega. Então, da polis grega. Então, eles vão cumprir essa função, cumprir essa tarefa de preparar os cidadãos para a atividade política, né? O que era política? Era a tomada de decisão sobre questões da polis, né? Então, a política ela surge nesse contexto também. E os sofistas eles tinham essa função de preparar aqueles cidadãos que planejavam entrar para a política, né, que queriam participar do debate político nas polis gregas, pela arte do convencimento. Então, os sofistas eles trabalhavam com os chamados monólogos, né? Eu falo, você me escuta, sem diálogo e sem discussão, né? E eles dominavam a retórica, eles dominavam a oratória, né? E eles diziam que a base de tudo está no convencimento, né? Existe até um sofista famoso chamado Protágoras, que ele vai falar que o homem é a medida de todas as coisas, né? Então a verdade ela é relativa. Os sofistas eles não acreditam nessa verdade única, porque tudo é relativo, e convencer ou não sobre essa verdade depende dessas habilidades retóricas, né? Dessa oratória, né? Através do convencimento do público ouvinte sobre aquela ideia que está sendo colocada. E aí surge, né, Sócrates. Sócrates é, no mínimo, um filósofo emblemático, né? Porque Sócrates não deixou nada escrito, né? E o Sócrates, ele vai dizer, nós vamos conhecer Sócrates através do seu discípulo, através do seu aluno, que é o Platão, né? E nas palavras de Platão, Sócrates ele vai discordar dos sofistas, né? Ele vai dizer, olha, o conhecimento, existe uma verdade verdadeira, existe um conhecimento real e verdadeiro, né? E ele não é atingido através do monólogo, mas através do diálogo, através da troca de ideias, né? Quando as pessoas começam a discutir, pensar e refletir sobre determinado tema, sobre determinado assunto, é possível chegar ao conhecimento verdadeiro, né? Então, o Sócrates ele vai falar sobre a dialética, né? Duas ideias contrárias, porém complementares, né? E que a divergência de opiniões, a divergência de discursos é que vai levar ao conhecimento verdadeiro, né? Sócrates também ficou muito conhecido pela frase, só sei que nada sei, né? Essa ideia do só sei que nada sei, ela dá conta de uma reflexão muito profunda que fala que o verdadeiro sábio é aquele que reconhece a sua própria ignorância. A partir do momento que nós reconhecemos que nós não sabemos tudo,
nós estamos abertos a aprender sobre outras coisas, a ouvir opiniões diferentes, né? A ouvir explicações diferentes, a sair das nossas preconcepções, né? E a partir desse raciocínio dialético chegar ao conhecimento verdadeiro. Então Sócrates é muito importante aí no universo filosófico, tanto que a filosofia ela se divide, né, entre o período pré-socrático e o período socrático e o período pós-socrático. Então Sócrates é esse importante filósofo aí, né, que ao contrário dos sofistas vai falar na questão da dialética, no diálogo e não simplesmente no monólogo, né, no convencimento através de uma única ideia, de uma única via, de uma única visão, tá bom? Espero que tenha sido esclarecedor, né? É bem superficial, logicamente que nós trabalhamos isso de maneira muito mais profunda, né? Mas para efeitos de revisão a gente faz essa explanação geral. Eu sugiro que vocês refaçam os exercícios da apostila, do livro de atividades, né? E se preparem bem aí para a AS, né? Que está chegando amanhã e eu tenho certeza que vocês se sairão muito bem, tá bom? Um abraço, fica com Deus, até a próxima.